Olá, meus amigos, muito boa tarde. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O livro do profeta Amós, capítulo 5. Eu queria ler dos versos 1 ao 9. Amós, capítulo 5, dos versos 1 ao 9. Com este texto damos seguimento ao estudo deste livro, o livro sobre o profeta Amós, suas palavras, seus pensamentos, seus objetivos. Pensando no tema hoje, buscai a Deus e vivei. Buscai a Deus e vivei. Amós, capítulo 5, versos 1 a 9. Leiamos. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em elosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelo, e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Só até aqui. Oremos para que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações. Senhor, meu Pai, muito obrigado, meu Deus. Estamos gratos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Estamos gratos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. E estarmos, Senhor, de coração receptivo a ouvir, a entender e a receber tudo aquilo que nos queres falar esta tarde. Abre, Senhor, os nossos corações. Liberta, Senhor, as nossas mentes. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. Que seja assim, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, para a honra e glória da santidade do Teu nome. Meu Pai, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. Assim oramos e assim recebemos. Em nome de Jesus, o Cristo crucificado, o Teu Filho amado. Amém e glória a Deus. Buscai a Deus e vivei. Este é um texto, além de dramático, faz referência ao maior apelo de Deus. Buscai-me e vivei. Desde o início, no Jardim do Éden, Deus tem feito este apelo ao homem. Busca-me e vive. Lá no jardim ele disse a Adão: não comas aquele fruto para que não morras. Ao longo da história bíblica, a história de Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Deus no Egito, as peregrinações no deserto, Deus tem chamado a atenção do povo. Busquem-me para que vivam. Uma das maiores referências que eu tenho é em Deuteronômio 30.
onde ele diz: eis que convoco os céus e a terra contra vós, com minhas testemunhas contra vós, em que vos coloco à vossa frente o bem, o mal, a vida e a morte, porém escolham a vida. Este é o maior apelo que Deus faz ao homem, é para que ele viva. O homem foi feito, moldado à semelhança e imagem de Deus, para a honra e glória do louvor, para o louvor da sua glória. Mas Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver. E mais uma vez estamos perante um apelo máximo de Deus, um apelo derradeiro de Deus. Busquem-me e vivam. Este texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 9, mas nomeadamente do verso 1 ao verso 3, ele tem início, Amós começa esta sessão das suas palavras com um cântico fúnebre. O verso 1 diz: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó Israel. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Este é um canto fúnebre que o profeta faz lamentando a morte de Israel como se fosse uma jovem de 18 anos. Como se fosse uma virgem. Uma jovem à flor da tenra idade, ainda sem ter conhecido a vida de mulher adulta. Uma jovem inocente. É assim que Amós olha para Israel e é assim que Amós lamenta a morte de Israel, entoando este cântico. Tudo por conta da idolatria de Israel. Se nós vermos aí o verso 5, ele faz referência à idolatria. Porém não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passais em Berseba. Estas são três locais que o povo de Israel optou para si, adotou para si como locais de culto, supostamente a Deus. E para nós entendermos esta história de Betel, Gilgal e Berseba, nós temos que ver a história destes três santuários. Embora o reino estivesse dividido entre o reino do norte e o reino do sul, entre Samaria e Jerusalém, em Jerusalém estava o templo que foi dado a construir a Salomão, onde Deus instituiu o seu culto exclusivamente naquele lugar e principalmente, fora os outros cultos normais, os sacrifícios, as idas ao templo, existia 3 dias especiais no ano em que todo o povo de Israel era convocado para subir a Jerusalém e promover culto a Deus, nomeadamente a Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos. Embora o reino estivesse dividido, todo o povo de Israel, o reino do norte e o reino do sul, nestes 3 dias específicos, eles subiam a Jerusalém para adorar a Deus. E por causa disso, por causa do povo ter interiorizado essa norma eclesiástica, Jeroboão, rei de Samaria, Jeroboão II, com inveja de Jerusalém, porque ele não queria ter nada a ver com Jerusalém, ele com inveja de Jerusalém, ele constrói no reino do norte 2 templos e adota um que ficava lá a sul de Jerusalém. No reino do norte ele adota Betel e Gilgal, e nesses 2 locais, tanto em Betel como em Gilgal, ele manda construir 2 bezerros de ouro, coloca em cada um dos locais e diz: eis aí o vosso Deus que vos tirou das terras do Egito. Ele praticamente quase que obrigou o povo a adotar aqueles 2 lugares como culto, como locais de adoração a Deus. Berseba ficava, por outras palavras, apesar de se encontrar a sul de Jerusalém, dentro do reino do sul, ele era um centro de peregrinação do reino do norte. Esporadicamente, tempos a tempos,
todo o reino do norte fazia peregrinação a Berseba, a sul de Jerusalém, para aí promover o culto de Deus. E por causa desta situação, Betel, Gilgal e Berseba, Deus levanta o profeta Amós, faz-o sair lá das terras de Tecoa, lá das terras de Judá, a caminho do reino do norte, para promover ao povo do reino do norte o seu total descontentamento. Deus não estava contente com a situação, nem com a situação dos cultos, nem com a situação social, nem com a situação da justiça. E Amós, obediente a Deus, ele se desloca ao reino do norte e aí promove as palavras de Deus no meio do povo. Betel, em primeiro lugar, ela ficava a norte de Jerusalém, sul do reino do norte, mas a norte de Jerusalém. E Betel foi onde Jacó teve uma visão de uma escada colocada entre o céu e a terra. Está lá em Gênesis 28 que diz, Gênesis 28, verso 11 em diante. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou de uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto de Deus estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei de referido. Verso 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó, no fim de ter este encontro, esta teofania com Deus, no fim de ter este sonho, esta visão, Jacó chamou aquele lugar que antes se chamava Luz, ele chamou Betel. Betel, no hebraico, é casa de Deus. Mais tarde, Jacó volta àquele lugar e Deus confirma com ele a aliança que fez com seu pai. Está lá em Gênesis 35, 10 e 11, diz, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te a ti, e depois de ti a tua descendência. Portanto, Deus confirma a aliança abraâmica com o filho de Abraão, com o filho de Abraão, neto de Abraão, Jacó, e aqui mudando-lhe o nome. Mas também temos Gilgal, que ficava no extremo norte do Reino do Norte. Historicamente, Gilgal era o quartel-general de Josué na conquista da terra. Foi em Gilgal que se levantaram 12 pedras após passarem o Rio Jordão em pé seco, a arca e todo o povo, e aí Josué mandou erigir um memorial a esse episódio, o facto de terem passado através do poder de Deus, terem passado a pé enxuto. E então foi aí que fizeram esse memorial. Essa terra ficou marcada historicamente por causa disso. Em Josué 4, a partir do verso 9, diz assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, no lado oriental da Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo que significam estas pedras,
Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passámos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que não temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Gilgal foi em duas formas. Gilgal foi memorizada como o local onde a mão de Deus fez passar o povo pelo Jordão em pé seco, e foi aí, nomeadamente, que Josué gastou mais tempo da sua vida fazendo aí o seu quartel-general na conquista da terra. Também foi em Gilgal que foram circuncidados as crianças após 40 anos de deserto. Também neste lugar celebraram a primeira Páscoa em terras prometidas, não mais no deserto, como eles faziam, mas agora na terra que Deus lhes tinha dado. Eles aqui, quando chegaram, fizeram um memorial e circuncidaram os meninos e promoveram a Páscoa, o cordeiro que tinha sido instituído lá no Egito. Curiosamente, também foi neste lugar, em Gilgal, que se comeram os frutos da terra. Pastor, não percebi. Eles passaram 40 anos no deserto comendo maná. Era maná todos os dias. Ora, eles, quando chegaram àquele lugar, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, tiveram a oportunidade, ao fim de 40 anos, comerem pela primeira vez uma maçã, uma banana, uma tâmara, uma uva, sei lá, todos os frutos que a terra lhes dava. Foi aí em Gilgal. Em resumo, Gilgal, o que era Gilgal para o povo judaico? Ele era o símbolo do cumprimento da promessa de Deus em relação à terra prometida. Ali foi instituído um memorial da presença de Deus no meio do povo, cumprindo todas as suas promessas. E por último temos Berseba, que, como eu disse, ficava a sul de Jerusalém, mas nem por isso o Reino do Norte deixaria-se de se deslocar para aí promover culto. O que é que aconteceu em Berseba? Uma história curiosa, mas que ficou marcada por duas razões. A primeira foi com Ismael e sua mãe Agar, e a segunda foi que cada vez que Abraão, Isaac e Jacó passaram neste lugar, Deus confirmou que estaria sempre com eles. Mas o primeiro episódio está lá em Gênesis 21, que diz: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água no odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja, Deus fazendo uma promessa a Ismael. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus estava com este moço Ismael, e depois, mais tarde, com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus confirmou a sua presença com eles. Portanto, este lugar significava para o povo judaico a presença de Deus com o povo. E por isso é que Amós, no verso 14 do capítulo 5, ele relembra ao povo estas promessas. Amós 5,14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis.
Por causa destes três lugares de culto para o povo do Reino do Norte, e perante as palavras do profeta, anunciando juízo, anunciando destruição, entoando um cântico de lamento, um canto fúnebre sobre a nação, era por demais do horror aos olhos daquele povo. Eles não poderiam aceitar que o profeta estivesse entoando um cântico de lamento, um cântico fúnebre sobre a nação. E qual foi a lamentação de Amós? Qual foi este cântico? Está nos versos 1 ao 3, conforme eu disse. E lamentação, aqui no verso 1, onde ele diz: ouvi esta palavra que levanto como lamentação entre vós, ou sobre vós. Isto, lamentação, é um cântico fúnebre. Naquela época, quando alguém morria, era normal, era natural, que se chamasse um conjunto de mulheres chamadas as carpideiras, que eram as choradeiras profissionais. E aquelas mulheres cantavam cânticos, choravam, berravam, e ao fim daquele tempo de cortejo fúnebre, enterrava-se o morto, elas recebiam o dinheiro e iam à sua vida. Era assim que as famílias faziam para que o enterro do ente querido tivesse mais ênfase, tivesse mais espanto, tivesse uma outra notoriedade. Eram estas mulheres, as carpideiras, as choradeiras profissionais, que entoavam os cantos fúnebres. Amós está fazendo de carpideira. Amós está chorando e lamentando sobre a Virgem de Israel, sobre Israel. E qual é a letra do lamento? A letra do lamento está no verso 2. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem se levante. Pergunta: porquê a Virgem? Porquê é que o profeta Amós se dirige a Israel como uma virgem? 3 respostas objetivas para esta pergunta. A primeira, porque Israel era a esposa de Yahweh. Era o povo do Deus Altíssimo. Deus tinha escolhido aquele povo para ser o seu povo e ele ser o Deus deste povo. A segunda resposta a porque ser virgem era por causa da beleza da terra. Aquela terra era por demais bela. Foi por isso é que Deus a escolheu. Deus guardou aquela terra e a destinou ao povo, ao seu povo, ao povo de Israel. E a terceira, porque esta terra nunca tinha sido conquistada até a este momento. Nenhum rei, nenhum povo, nenhum império tinha conseguido conquistar esta terra. Ora, uma virgem é alguém que ainda não foi conquistado. Alguém que ainda não tem um senhor, um marido. Por isso, o profeta se dirige a Israel como virgem. Alguém que era esposa, alguém que era bela, e alguém que ainda não tinha sido conquistado. Qual foi a causa da morte da Virgem? Verso 3. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Este verso nos demonstra uma autêntica carnificina, uma destruição total, uma morte completa. Não há coma induzido, não há nada, porque da qual saem 1000 conservará 100, ou seja, 900 morrem, e da qual saem 100 conservará 10, 90 morrem, uma destruição total, uma tristeza. Mas repare, e isto eu quero que você perceba, porque muitas vezes nós não conseguimos olhar Deus
pela ótica de quem Ele é. É muito normal nós, os cristãos, nós, o povo de Deus, exigirmos de Deus que nos dê, que nos cure, que nos abençoe, que nos conduza. Mas neste texto nós vemos que a mesma mão que deu a terra ao povo é a mesma mão que vai tirar a terra a esse mesmo povo. Deus dá e Deus tira. Como diz a Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei à terra que me viu nascer. Tudo aquilo que Deus dá também pode tirar. Por isso não há como nós exigirmos de Deus que faça, que aconteça, reivindicações. Muitas vezes até fazemos greve de fome, para motivar o coração de Deus. Muitas vezes nós oramos para tentar mover a mão de Deus a trabalhar em nosso favor, meus queridos e minha querida. A mão que dá também é a mão que tira. E Israel compreendeu isto mais tarde. E por causa disto, é que por 3 vezes o profeta apela ao povo: buscai a Deus e vivei. Você reparar aí do verso 4 ao verso 9, por 3 vezes o profeta diz: busquem a Deus, busquem a Deus, busquem a Deus para que vivam. Só dessa forma é que vocês podem viver. É na busca incessante e constante do Deus Criador dos céus e da terra. Veja aí 3 pontos sobre buscar a Deus. Dos versos 4 ao 5, o profeta diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, pois assim diz o Senhor, o Deus Yahweh, à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem vinhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Reduzida a pó, literalmente, é o que diz. Betel será reduzida a pó. Verso 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo, 4:5. Betel será desfeita em nada. O que literalmente Amós está a dizer aqui é: para que vocês possam viver em paz, em tranquilidade, vocês têm que me buscar. A palavra buscar aqui quer dizer voltar para Deus de todo o seu coração. Não há um voltar um bocadinho, não há um voltar em certos dias da semana, não. É um voltar para Deus de todo o coração. Hora a hora, minuto a minuto, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. É uma volta constante. Não é uma volta de 360, mas sim uma volta de 180 graus. Voltar-se de frente a frente para Deus. Só assim o povo poderia viver, só assim nós poderemos viver. Por isso o Senhor Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Curiosamente, esta abundância aqui, existe uma falsa interpretação no seio evangélico, porque abundância aqui quer dizer vida em equilíbrio. Uma vida constante, sem muitos altos e baixos. Mas para isso nós temos que nos voltar para Deus, para isso nós temos que nos voltar para Cristo. Como? De todo o seu coração, sem reservas, sem senãos. É uma volta constante, é um volto face a face, cara a cara, nariz a nariz, olho no olho. Parar de adorar a Deus
da forma idólatra como eles estavam adorando. E eu já disse aqui, logo no início das primeiras mensagens do profeta Amós, que este livro de Amós é o livro da nossa história. É o livro da nossa vida. E também já disse que o único motivo por que Deus ainda não nos destruiu como destruiu a Judá e a Israel é a presença do sangue de Cristo entre nós e Deus. Cristo veio aplacar a santa e justa ira de Deus, que será findada na sua segunda vinda. E não adorar a Deus da forma idólatra, como eles estavam adorando, num culto que Deus nunca havia determinado, e pior ainda, no local não estabelecido por Deus. Já vos disse, nós sabemos que Deus tinha instituído o seu culto. Nesta época o templo de Salomão ainda estava de pé, nada lhe tinha acontecido, e o culto tinha sido instituído no templo para toda a nação de Israel, não só o Reino do Norte, mas o Reino do Norte e o Reino do Sul. Só que Jeroboão II pensou em construir, está aí no verso 5, Betel, Gilgal e Berseba, pensou em instituir locais de culto à maneira dele, para que o povo não tivesse que se deslocar a Jerusalém, porque ele não queria nada, não queria ter nada a ver com Judá, embora pertencesse ao mesmo povo. 10 tribos estavam lá no Reino do Norte, 2 tribos estavam no Reino do Sul, Benjamim e Judá estavam no Reino do Sul, todas as outras estavam no Reino do Norte. Era todas o mesmo povo, todas debaixo da mesma aliança. Todos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que Jeroboão quis separar as águas, e com essa separação das águas ele separou também os locais de culto, e Deus não se contentou com isso. E aí no verso 6 temos uma boa referência ao descontentamento de Deus. Verso 6 diz: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aqui a casa de José, ele está a fazer referência ao filho de José, Efraim, que era a maior das 10 tribos do Reino do Norte. E o que ele diz: buscai a Deus e vivei, para que eu, Deus, não irrompa no seio do povo, no seio das tribos do Reino do Norte, como um fogo que a consuma. E, ironicamente, o profeta chama aqui Betel, porque era o local mais importante do Reino do Norte. E não haja em Betel quem o apague. Quem é que estava em Betel? Era o mesmo que estava em Gilgal, curiosamente. Mas como Betel era o local sagrado do rei, era onde ele ia orar todos os dias, Amós fala em Betel. Quem é que estava em Betel? O bezerro de ouro. O Deus Baal. E ele diz: se vocês não me buscam, vocês vão morrer. Se vocês me buscarem, eu não irrompo no meio das tribos, e nomeadamente a maior das tribos, a tribo mais significativa era a tribo de Efraim, da casa de José. Eu não irrompo como um fogo, e o vosso bezerro de ouro não vai conseguir apagar o meu fogo. O bezerro de ouro nunca apagaria o fogo da ira de Deus. Os deuses pagãos nunca apagariam o fogo da ira de Deus. E em terceiro lugar, ele faz um apelo voltando-se para os juízes e os poderosos nas cidades. Os versos 7 a 9. Veja, ele já falou da adoração, ele já falou do governo do povo, e agora vai falar sobre
os juízes e os poderosos. Verso 7 a 9 diz assim: Vós que converteis o juízo em alógena e deitais por terra a justiça. A alógena aqui era uma planta amarga, a planta do absinto. Isto tudo por conta da corrupção dos juízes. Os juízes estavam convertendo a justiça, que era algo instituído por Deus na lei, eles estavam constituindo a justiça com sabor amargo. Os juízes corruptos julgavam em favor dos poderosos, rebaixando e oprimindo os pobres e os necessitados porque não tinham dinheiro para pagar a corrupção. Quem mais tivesse dinheiro, melhor sentença teria. Então essa justiça tinha um sabor amargo, tinha um sabor absinto. Mas ele continua. Antes, em vez de procurar a justiça amarga, está no verso 7, verso 8, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e que torna densa a treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aqui Amós está claramente chamando a atenção do povo para o Deus Criador. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e dos mares. Veja, ele faz referência ao sete estrelo. O que é o sete estrelo? O sete estrelo é um grupo de estrelas que está na constelação de Touro. Uma constelação que era e é muito bem visível durante a noite estrelada. Faz também referência a Orion, uma das 88 constelações conhecidas ao homem. Esta constelação está situada ao nível do Equador e é visível em toda a Terra. Chamando a atenção aos sete estrelas, chamando a atenção ao Orion, ele estava chamando a atenção de todo o povo para o Deus Criador. É como se ele dissesse: olhem, busquem ali, olhem, vem, aquele que fez as estrelas, aquele que desenrolou o firmamento com a palma das suas mãos, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, e por ser grande em força e forte em poder, quando ele as chama, nenhuma delas vem faltar, como está lá em Isaías. Atentem para esse, busquem esse. Perguntei, como é que Amós poderia saber tudo isto? Como é que Amós podia pensar em sete estrelas, pensar em Orion, pensar da noite para o dia? Chama aqui referência às águas do mar, referência à chuva. Porque Amós era um pastor. Ele já certamente teria passado muitas noites olhando para os sete estrelas, olhando para o Orion, vendo o sol pôr-se, o sol nascer, vendo o dia claro de sol, mas também o dia de chuva, a erva crescendo por ação da chuva. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que o seu Deus era o Criador dos céus e da terra e dos mares. Ele estava dizendo claramente, e isto tem que ficar patente para nós. Muitas vezes andamos buscando deuses noutros lugares. Muitas vezes a nossa angústia diária, procurando pelas soluções para a vida, nos esquecemos daquele que criou tudo o que nos rodeia, daquele que tem o controle sobre tudo, que nada se lhe escapa. Até os cabelos da nossa cabeça, Ele sabe quantos são. E se algum cair, Ele toma nota. Ele olha para as árvores e diz, nenhuma folha cai sem que eu saiba ou permita. Quantas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós nos esquecemos deste Deus, tentando reduzir, tentando solucionar os nossos problemas à nossa maneira. Quantas vezes nós dizemos, eu também sei fazer, eu também sei resolver. Mas Amós claramente está chamando a atenção. Lembre,
Naquela época, no Médio Oriente, o Deus que quase praticamente todo o povo adorava era o Deus Baal. Mas o Deus Baal era o Deus dos montes. Era o Deus dos montes. E Amós está falando do Deus dos céus. E não só o Deus que está nos céus, mas o Deus que fez os céus, a terra, os mares, o sol, o dia, a noite, a chuva. O Deus que controla todas as circunstâncias, como está aí no verso 8. Torna densa treva em manhã e muda o dia em noite. Ou seja, Ele traz luz à noite, tornando-a dia. Ele que muda o dia para a noite, o Deus que muda, que controla as circunstâncias. Repare, olhe, pense comigo. O dia é sempre seguido da noite. E findada a noite, aparece sempre o dia. É Deus que controla essas coisas. Foi Ele que instituiu essas coisas. Mas também o Deus que controla a natureza. Ainda no verso 8. O que chama as águas do mar. Veja que Amós sabia que a chuva provinha do mar por evaporação. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra em forma de chuva. O Deus que controla a natureza, o que faz chover na terra. Mas ainda, algo que era muito importante para aquele povo e que eles o tinham esquecido. Ainda no verso 8, Yahweh, o Senhor, se você reparar na sua Bíblia, está Senhor totalmente em letra maiúscula. Quando aparece Senhor totalmente escrito em letra maiúscula, é o Deus Yahweh, aquele que se manifestou a Moisés e diz, vai e diz que o Eu Sou te enviou, o Yahweh te enviou. Yahweh é o seu nome. A natureza aqui ele faz referência à natureza divina de Deus. E no verso 9 ele diz, se vocês não se voltarem para este Deus, vocês vão ser destruídos. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. De novo, Amós o que está dizendo é, vocês vão ser alvos da destruição, por vossa conta e risco, por vossa culpa, porque não se voltaram para Deus e por isso irão morrer. E como é que Deus vai atuar? Vai vir sobre vós uma nação impetuosa, poderosa, sanguinária, chamada Assíria, e essa nação virá por meu intermédio, eu farei vir essa nação que vos levará à total ruína. Veja, sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Nem exércitos, nem castelos, nem fortalezas ficaram de pé. Em resumo, é por causa disto que Amós começa esta sessão chorando, lamentando a morte de Israel. Mas ainda assim, com o seu coração carregado de compaixão, dizendo, ei, escutem, buscam a Deus e vivam. Essa é a vossa única salvação. Arrependam-se do vosso pecado, virem-se para Deus, busquem a Deus e continuem vivendo. Livrem-se desta ruína, livrem-se desta destruição. Está nas vossas mãos. Apenas voltem-se para Deus. Que coisa linda! Buscai aquele que é o Criador. Deixem o bezerro, deixem Baal, deixem os vossos locais de culto. Atendam, como diz lá em Deuteronômio, atentem para as palavras de Deus, cumpram as palavras de Deus, cumpram os seus mandamentos, os seus estatutos, para que vocês possam ser abençoados e viver. Meus queridos, caminhando para a reta final, o que é que nós podemos aprender com esta lamentação de Amós?
A primeira é clara. Apesar de muitos não quererem reconhecer, apesar de muitos não dizerem que este livro, que é um conto de fadas, que é um conto de mitos, que foi escrito na emoção, na êxtase, o meu primeiro ponto que nós podemos aprender é a veracidade da profecia bíblica. Tudo o que Amós falou, Amós não viu. Amós estava falando, ao final de cerca de 20 anos, 20 e tal anos, foi embora, voltou para Judá, ele não viu a destruição, apenas as palavras ficaram lá semeadas no coração do povo, mas 50 anos, cerca de 50 anos depois, aconteceu. Tudo aquilo que ele havia falado aconteceu. E por incrível que pareça, meu querido e minha querida, isso está registado nos anais da história, a história universal. Não só na Bíblia Sagrada, mas está registado por arqueólogos, por cientistas, em livros, conforme tudo aquilo que Amós falou aconteceu 50 anos depois. No ano 721 a.C., cerca de 50, entre 40 e 50 anos depois de Amós, um rei, filho de Jargão II, que era o rei da Assíria, chamado Senaquerib, ele avança sobre Israel, invade o reino do norte, destruiu todas as cidades fortificadas, matou milhares de judeus à espada e os que não matou, levou-os em cativeiro. Israel ficou praticamente deserta, desertificada, desfortificada, com as cidades todas reunidas a cinza e a pó e pedra sobre pedra. Exatamente conforme Amós falou. A história provou que Amós não era um homem qualquer. A história provou e prova que Amós era um profeta de Deus. As palavras de Amós eram as palavras do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas, em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender? É algo que nos custa hoje, ainda hoje, assimilar. Porque reparam disso, lembre-se, a história de Amós, o profeta Amós, é a história da nossa vida. É a história da nossa vida pessoal, da nossa vida individual, é a história da nossa vida familiar, é a história da nossa vida social, é a história da nossa vida judiciária, é a história da vida da nossa igreja. Porque o meu segundo ponto é que Deus não aceita cultos forjados à maneira humana. Eu já disse muitas vezes, o homem gosta de utilizar melhores métodos, o homem busca melhores métodos, mas Deus não gosta de métodos, Deus gosta de melhores homens, com corações voltados para Ele, em espírito e em verdade. Vejam o que é que Jesus disse lá à mulher samaritana. Haverá de chegar um dia, e hoje o é, em que não mais adorareis naquele monte, nem em Jerusalém, porque o meu Pai busca adoradores em espírito e em verdade, adoradores de coração aberto, de coração disponível para Ele. Disponível como, pastor? Disponível àquilo que Ele quer, porque Ele é que é o Deus, sabia? Nós somos apenas filhos de Deus. Nós somos apenas os servos de Deus. Nós somos apenas os adoradores de Deus. Quem tem que ser adorado é Ele. E Ele é adorado da maneira que Ele quer, que Ele instituiu. E isto é um problema nosso. É um problema que nós ainda não assimilamos. E muitas vezes nós continuamos a fazer asneiras, provocando assim a ira de Deus. Pastor, mas eu estou orando, eu estou cantando, eu estou pregando. Pois é, mas Jesus diz, naquele dia virão e dirão, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei eu em teu nome? Não falei eu em teu nome? Não expulsei demónios? Não curei doentes?
E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Veja, a boa vontade aqui não entra. O culto não pode ser oferecido pela sinceridade. Que coisa! Custa muito compreender que o culto a Deus é instituído por Ele. E nós devemos buscar na Bíblia como é que Deus instituiu o culto. Para que Ele se agrade. Muitas vezes, amados irmãos, o culto não passa das 4 paredes para fora. O culto bate no teto e volta para baixo, não chega ao trono da graça. As nossas orações não chegam lá, não são recolhidas nas salvas de prata dos 24 anciãos, porque não são promovidos conforme Ele quer. Não é a Deus que nós estamos adorando, é a nossa vontade. É o nosso querer. É por isso é que Deus não aceitava os cultos referidos nestas palavras. Ele aceita os cultos de acordo com os princípios que Ele próprio estabeleceu e nos revelou. E aqui existem as falsas interpretações. Existe aquela tal fórmula de eu interpretar a Bíblia que é retirando o texto do contexto. Retirar o texto do contexto é um pretexto para eu fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Porque eu já ouvi muitos pastores dizendo: mas o Senhor dá liberdade. 2 Coríntios 3,17, que é o versículo que eles utilizam, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós podemos fazer tudo. Saltar, dançar, cantar, rodopiar, rolar. Porque o Espírito do Senhor nos dá liberdade. Mas quero que eu lhe diga uma coisa. Não é aquilo que o versículo quer dizer. Este versículo de 2 Coríntios 3,17 não quer dizer isso. O problema é que a gente retira o versículo do contexto, do texto, e damos-lhe um outro contexto à nossa maneira. Não, o Espírito do Senhor me dá liberdade para eu fazer. O que o versículo quer dizer é que o Espírito do Senhor me dá a liberdade para ver a glória de Deus através de Jesus. O Espírito do Senhor me dá a liberdade para entender a Escritura, porque é Ele que me ilumina o meu coração e me abre os meus olhos. Este tipo de liberdade que o versículo fala não serve de pretexto para inventar métodos de culto. De novo eu vou dizer: pastor, é mau uma peça de teatro? Não. É ótimo. É mau uma apresentação de dança? Não. É ótimo. É bom para motivar os irmãos, para a comunhão dos irmãos, mas é péssimo para um culto público. Porque o culto público tem oração, tem cânticos, tem pregação, exposição da palavra, ofertas e ações de graças. Esse é o culto que Deus instituiu. E esse é o culto que nós... pastor, mas fica um culto chato. Fica um culto muito frio. O problema é seu. Se não concorda, vá falar com Deus. Porque foi assim que Ele instituiu o culto. Sempre foi assim. E sempre será assim, até que um dia estejamos todos lá na glória, na presença dEle, junto ao trono da graça. É assim que Ele quer ser adorado. Nunca se esqueça que Deus zela pelo seu culto, porque é tudo para o louvor da sua glória. Não no meu bem-estar, não no meu prazer, não no meu combate ao aborrecimento e à chatice, um culto frio, um culto tão chato, quase que dá para dormir. O problema não é meu, porque Ele me instituiu tudo para o louvor da sua glória, para o beneplácito da sua vontade. Compreendeu isto? Se compreendeu isto, glória a Deus, porque é assim que Ele fica contente, satisfeito.
É assim, meu amado irmão, que Ele manifesta a sua glória no meio do seu povo. Você lembra lá a inauguração do Templo de Salomão? Em que em Shekinah envolveu o templo? Eles estavam promovendo um culto bom, um bom culto instituído por Ele próprio, o próprio Deus. Por isso Deus manifestou o seu poder, a sua glória no meio do seu povo. Você quer ver manifestação de poder e glória no meio do povo de Deus? Promova um culto como Ele próprio o instituiu. É claro, sinceridade, devoção e fervor são partes integrantes e importantes na promoção do culto a Deus. Temos de fazer com sinceridade do coração, com fervor das nossas almas, devotos a Ele. Faz tudo parte do culto. Mas não quer dizer que eu faça um culto pela minha sinceridade. Um culto de qualquer forma, não. O culto tem que ser instituído. Existe uma combinação de forma apropriada. O que é que eu quero dizer com isto? A combinação é o meu coração com um conteúdo bíblico verdadeiro. Isso é um culto a Deus. Terceiro ponto, o que é que nós podemos aprender? É que Deus se compadece do seu povo. Ainda assim, meu querido e minha querida, ainda assim Deus se compadece do seu povo. Ainda assim Deus apela ainda ao seu povo. Buscai a Deus e vivei. Só que o povo hoje ainda tão atarefado com as coisas do dia a dia, ainda tão atarefado com as coisas da vida, que esquecem-se de buscar a Deus. O povo poderia viver muito melhor se parasse um pouco e buscasse mais a Deus. Deus ainda deu um tempo a Israel, cerca de 50 anos. Mas durante esse período de 50 anos, Amós não foi o único. Veja, Deus chamou Amós, como estamos vendo, chamou Oseias, Miqueias, Isaías, Joel. Penso que não estou falhando, falei-nos todos. Para quê? Para dar um tempo a Israel. Através de todos estes homens, Deus disse: buscai-me e vivei. Olhai para mim, voltai aos meus caminhos. Praticai a sinceridade, praticai a justiça, promovei-me o culto agradável, para que vocês possam viver. Ainda assim, com todos estes homens, eu só fui em 5, o povo não ouviu e por isso foi destruído. E muitos foram levados para o cativeiro. Deixe-me terminar com o nosso quarto ponto. Deus levantou vários homens no templo de Israel, no Reino do Norte e também no Reino do Sul, que o Reino do Sul não ficou diferente. Ambos foram levados para cativeiro com 2 nações distintas, por 2 causas distintas, mas foram levados para cativeiro. E nestes períodos, Deus chamou homens para falar, para alertar o povo que estavam a caminhar mal. E o nosso quarto ponto é: e nos nossos tempos? Nos nossos tempos, Deus nos chama à razão. Deus continua dizendo ainda: buscai-me e vivei. Mas agora na pessoa de Cristo Jesus. O próprio Cristo é agora o grande profeta que abrange todas as nações da terra, não só a nação de Israel, mas todas as nações da terra, dizendo: buscai-me e vivei. Olha o que é que Jesus disse. Eu só tirei aqui 4 palavras, mas eu podia tirar muito mais, centenas de palavras. Mateus 10:32 diz: portanto, daquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus está comprando a nossa causa. Ele diz: se aquele me confessar, eu vou dizer ao Pai: Pai, aquele confessou-me, é meu. Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai-me e vivei.
João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por último, João 6,47. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Querido, querida, o que é que você quer mais? Buscai a Deus e vivei. Através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida, não só a vida nesta terra, mas Ele é a vida eterna. Ele é aquele que nunca desiste do seu povo. Deus nunca desiste do seu povo. E existe um remanescente fiel. Eu estou farto de dizer que no último dia, no dia do julgamento, feitas as contas entre o deve e o haver, mesmo que Deus não consiga salvar a humanidade toda, mas tiver um salvo, para ele já é glória. É claro que vai ter muitos salvos. Vai ter milhares de salvos. Seremos uma nação santa, uma geração eleita, um sacerdócio real. Mas só aqueles que forem de coração sincero e se voltarem para Ele de coração sincero na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos chama pessoalmente em Cristo Jesus. Sigam a Cristo e estão a seguir a mim. Adorem o Filho e estão adorando o Pai. Como é que nós escaparemos? Olha o que eu lhe estou dizendo, querido e querida. Como é que nós escaparemos se não ouvirmos o maior e derradeiro apelo de Deus? Buscai a Deus e vivei. Este talvez seja o apelo que você deve gravar no seu coração. Que Deus ainda continua falando connosco. Não mais virá a nação assíria, não mais virá a nação babilónica, até pode vir a Terceira Guerra Mundial, mas o nosso maior problema não é morrer. O nosso maior e mais grave problema é morrer sem Cristo, é morrer sem Deus. Buscai a Deus e vivei. Voltai-vos para Ele de coração sincero, sem subterfúgios, sem métodos, completamente livres à sua vontade. E Ele vos aliviará as vossas cargas. Amém? Queridos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade. Se assim Deus o permitir, em nome de Jesus.